Olá, meninas, boa noite, tudo bem? Meu nome é Débora Demari e eu sou a fundadora da Força Meninas. E eu tô aqui hoje num convite da Fundação ArcelorMittal e do grupo de afinidade e equidade, e do grupo de afinidade e equidade de gênero da ArcelorMittal. A Força Meninas é uma iniciativa de impacto que tem o objetivo de desenvolver o potencial das meninas para que elas façam transformação e mudança em suas vidas e no mundo. E esse é o nosso convite para vocês hoje, que vocês reflitam sobre o futuro, o presente e toda essa proposta que a gente tem de promover a equidade como uma forma nova de ver o futuro e também as nossas ações no dia a dia. Então, para começar nossa conversa, eu vou convidar hoje a Juliana Oliveira de Almeida. A Juliana Oliveira de Almeida, ela é gerente de gestão de pessoas da ArcelorMittal em Tubarão, e ela está aqui para contar um pouquinho para vocês por que esse nosso encontro hoje é tão importante. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Boa noite, meninas. É um prazer tê-las conosco nesse momento de aprendizado. Bom, como ela já falou, meu nome é Juliana, eu trabalho há 20 anos na empresa e hoje eu estou como gerente de pessoas, atração, carreira e cultura. Primeiro, eu gostaria de agradecer a parceria da Força Meninas, que através da Fundação ArcelorMittal possibilitou esse evento. Essa é a primeira edição que a gente está fazendo envolvendo as nossas unidades aqui de Tubarão, aqui no Espírito Santo, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina e em Contagem também em Minas Gerais. E se Deus quiser, pretendemos fazer muitos mais eventos como esse. E afinal de contas, o que é STEM? Por que a ArcelorMittal Planos está fazendo esse STEM Girl? Bom, STEM é um acrônimo em inglês, né? O que é acrônimo? Acrônimo é uma palavra formada pela inicial de cada letra. Então, S em inglês é science, então significa ciências. O T, tecnologia, o E, engenharia, o A, artes e o M, matemática. E o nosso objetivo é despertar nas filhas dos nossos empregados, por isso esse evento foi voltado para filhas dos nossos empregados, com as idades entre 13 e 18 anos, os interesses nessas carreiras de ciências, tecnologia e matemática. Essa iniciativa, ela faz parte das nossas premissas de desenvolvimento sustentável, mais especificamente, que é contribuir para a formação de cientistas e engenheiros talentosos para o amanhã. Mas por que, Juliana, vocês estão fazendo um evento só para meninas? Bom, esse também é um grande desafio nosso. O mercado de trabalho hoje, ele não tem tanta representatividade de mulheres como tem de homens. Isso nos diversos cargos da empresa. O mercado de trabalho ainda é muito dominado por homens. Mesmo que os dados estatísticos apontem que a nossa representação de mulheres hoje na população gira em torno de 51%. Mas hoje no mercado de trabalho, essa não é a nossa realidade. Menos de 30% de mulheres atuam nessas áreas STEM. E quando a gente fala mulheres na área de engenharias, isso diminui para 20%. Na área de tecnologia da informação, isso diminui para 13%. Mas, Juliana, por que a gente tem dificuldade de presença de mulheres nesses cursos de ciência, de tecnologia, de engenharia e matemática? Por incrível que pareça, algumas profissões ainda são muito ligadas e são vistas como masculina, que é o exemplo de engenharia, que é o exemplo de tecnologia, que é o exemplo de ciências. E isso é muito devido aos nossos históricos passados, né? A gente carrega uma cultura antepassada que os homens eram aqueles que provedores da casa, né? Responsáveis pelas finanças e pelo negócio, e as mulheres eram as cuidadoras, então cuidava da casa e dos filhos e do marido. E essa mentalidade acabou afastando muitas mulheres dessas carreiras. E até hoje, os meninos são muito mais estimulados a áreas de engenharias, às áreas de exatas, do que as mulheres. Mas ainda bem que a gente teve várias mulheres que puderam mudar o rumo dessa história. A gente tem muito caminho para percorrer, a gente sabe disso, né? Mas a gente precisa começar. As empresas também começaram a perceber que se não tiver um nível de diversidade nas suas equipes, a inovação não acontece, a criatividade não acontece, a pluralidade não acontece e a equidade não acontece. Então, hoje a gente tem ouvido falar muito em inclusão social, em equidade de gênero, porque comprovadamente isso gera valor para o negócio. E quando eu falo gera valor para o negócio, eu estou falando de
dinheiro, de retorno. Eu estou falando da imagem da empresa e da reputação da empresa perante a sociedade. Então, isso tudo é um movimento muito importante de equidade e de justiça, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais justa. Então, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, a ArcelorMittal decidiu provocar um desafio e colocar uma meta, né? Então, essa meta foi colocada para que até 2030 a gente tenha no nosso quadro de empregados 30% de mulheres. Nossa, Juliana, mas 30% de mulheres? Porque hoje a gente está em torno de 14% de mulheres em todos os cargos da empresa. Então, essa meta é muito desafiadora para um negócio que é essencialmente masculino e porque a gente vai ter que dobrar o número de mulheres na empresa. E cada vez mais a gente tem incentivado a essas discussões para falar qual é o lugar da mulher, né? E a gente precisa fomentar isso não só no pessoal que está no mercado de trabalho, mas principalmente nessas gerações mais novas que estão começando a pensar nas suas carreiras. Os meninos são muito mais incentivados a seguirem esses cursos de engenharia, como eu falei, mas infelizmente ainda essas profissões estão associadas ao sexo e a gente precisa quebrar essa barreira. Não tem tendência biológica que diga que homem precisa fazer engenharia e mulher precisa fazer qualquer coisa na área de humanas, né? Isso foi criado culturalmente. Então, as opções de carreiras, elas são muitas e elas são para todos. O nosso convite de hoje é que vocês reflitam sobre essas escolhas e sobre as suas carreiras. Sejam muito bem-vindas. Que maravilhosa, Juliana, obrigada. Acho que você contou com muita propriedade mesmo todo esse propósito desse nosso encontro hoje, né, e da importância, né, desse movimento todo que a ArcelorMittal tem feito para gerar uma transformação social, né, que não é uma transformação só dentro da empresa, né, é uma transformação nas comunidades dos arredores, nas cidades, no país. Ter mulheres em mais posições de destaque e liderança, com salários melhores, entrando no mercado de trabalho com melhores remunerações, é uma transformação da sociedade. Então, muito obrigada pela sua fala, pela oportunidade. E agora eu quero convidar a Janaína Oliveira de Almeida. A Janaína, que é líder de RH e é representante do Comitê de Gênero, Equidade e é representante do Grupo de Afinidade e Equidade de Gênero da ArcelorMittal. Muito obrigada, Janaína, bem-vinda. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Quase boa noite, né? Que a gente já está começando aí. É um prazer estar aqui. A gente está numa alegria danada de fazer essa primeira turma, né? Voltada aqui para as nossas unidades. Como a Juliana falou, a gente tem a expectativa, sim, de fazer outras turmas e de cada vez mais nos aproximarmos, né? De vocês, meninas, para a gente construir junto, né, essa mudança, né? Então, a Débora falou e a Juliana falou também sobre mudança. Esse programa, né, de diversidade e inclusão, ele começou há 2 anos atrás na empresa, como um programa oficial instituído. De lá para cá, a gente tem feito várias discussões, o grupo de equidade de gênero é um dos pilares, a gente está trabalhando diversidade racial, LGBTQI+, né, e pessoas com deficiência. E o nosso objetivo é o que a Juliana falou, né? A gente ter uma empresa de fato mais diversa, mais plural. Essa empresa ela vai crescer, né? E ela vai se desenvolver muito mais, né? Com a participação de todas essas pessoas. E quando a gente fala de grupo de equidade, né? E eu gosto de falar um pouquinho dessa palavrinha, porque equidade é diferente de igualdade, né? Quando a gente fala de igualdade, é tratar todo mundo da mesma forma. Mas quando eu falo de equidade, eu estou falando de gerar oportunidades iguais, né? De que as pessoas tenham as mesmas oportunidades de mercado, de profissão, do que for, né? Da gente ter as mesmas oportunidades. Então, como isso é importante? E o nosso grupo de equidade, ele vem com essas ações, trabalhando dia a dia na empresa para que essas oportunidades surjam, para que cada vez mais a gente tenha representatividades em todas as funções dentro da empresa. E como é legal, né, gente? A gente vê quando as pessoas se desenvolvem, elas constroem uma carreira e são exemplos para outras pessoas. E isso é uma transformação de cultura, que é o que a gente está buscando, né?
Então, nosso grupo de equidade, a Fran está aqui com a gente também, ela é líder do nosso grupo, né? Nós trabalhamos com vários voluntários, então, toda a construção das nossas ações, ela é feita em parceria com as pessoas que trabalham dentro da empresa, são homens e mulheres falando de equidade, olha que coisa legal. A gente está tentando quebrar esse preconceito, né? E transformar a siderurgia num espaço para todos. Né? A siderurgia não é porque a siderurgia é metalurgia, ela é masculinizada. Não, ela é um espaço para todos, gente. E a gente pode desenvolver o que a gente quiser. Então, meu recado para vocês, né? Como essa geração que está vindo aí, uma geração extremamente diferente da nossa, gente. Para vocês terem uma ideia, eu fui ter contato com o computador na faculdade. Né? Você já vem de uma geração que está muito mais preparada para essas transformações e para sugerir mudanças. Vocês estão vindo com ideias novas, sabe? Com uma geração com uma garra linda. Então, o que a gente deseja é que vocês possam construir esse futuro, está nas mãos de vocês, né? Eu sou mãe de 2 meninas, de 8 e 11 anos, que daqui a pouquinho vai estar participando também dessas turminhas. E eu fico pensando nisso, né? A gente está fazendo hoje o que compete a gente, mas vocês vão vir aí para transformar e para continuar essa missão da gente trazer mais e mais equidade, né, para todos nós, tá bom? Então, muito bem-vindos e contem conosco, tá? Um grande abraço para vocês. Obrigada, Janaína. Como mãe de menina, eu sou mãe de menino, mas eu vi você como mãe de menina falando super inspiradora e emocionada mesmo da importância desse movimento, né, que a gente está conduzindo e dessa jornada de transformação. Então, meninas, eu já falei para vocês, muito obrigada. Meninas, eu já falei para vocês um pouquinho sobre a Força Meninas, mas agora eu vou falar porque que é tão importante vocês avaliarem carreiras nas áreas exatas. Vocês sabiam que aos 7 anos, uma menina já começa a se comparar com o menino e a questionar a inteligência dela com relação a esse menino? Isso não sou eu que estou falando, é um estudo de uma professora da Universidade do Sul da Califórnia. Ela pesquisou mais de 1.000 meninos para chegar nessa informação. E o que acontece? Quando a gente acha que a gente não é inteligente o suficiente para alguma coisa e não recebe estímulo suficiente também para isso, a gente acaba achando que uma série de atividades não são para a gente. Né? Então, como a Juliana também mencionou, as meninas ainda ficam muito reservadas às brincadeiras, que são as brincadeiras do cuidado, e os meninos, as brincadeiras de exploração, de conhecimento do mundo. Ainda bem que vocês já fazem parte de uma geração que vem acompanhando esse movimento de transformação. Então, o que a gente espera com esse encontro é que vocês possam despertar para isso e, por meio dessas experiências que a gente está compartilhando de mulheres super inspiradoras na engenharia, que vocês possam refletir. Será que eu não posso ser uma engenheira? Será que eu não posso ser uma pessoa que trabalha com matemática? Será que eu não posso ser uma pessoa que trabalha com tecnologia? Uma coisa eu tenho certeza, você é boa o suficiente para fazer o que você quiser. E para falar sobre ser boa o suficiente para fazer o que quiser, eu vou convidar uma menina muito especial. A Ellen é uma menina muito inspiradora que tem 22 anos e estuda Engenharia Sanitária e Ambiental na IFIS. Ellen, bem-vinda! Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, conta a sua história para as meninas. Obrigada! Ei, gente, boa noite. Eu sou a Ellen, né? Eu fico até lisonjeada de falar que eu, né, tenho uma história inspiradora. Eu vou contar um pouquinho para vocês de quem eu sou, o que eu faço. Para isso, eu fiz uma apresentação para vocês entenderem um pouco melhor da minha vida. E eu espero que vocês gostem da minha história, que ela sirva de aprendizado para vocês, de inspiração, enfim. A minha tela está aparecendo para vocês? Assim. Sim. Então, bom, vou contar um pouco da minha trajetória para vocês. Meu nome é Ellen Kelly, eu tenho 22 anos, eu sou graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental no IFES, que é o Instituto Federal aqui do Espírito Santo. Eu também sou formada em Técnica em Meio Ambiente, onde eu fiz o meu ensino médio integrado no Almirante Barroso, que é uma escola em Goiabeiras, Vitória, que foi de 2014 a 2017, foram 4 anos de ensino médio. E eu também tive essas preocupações, né, quando eu era pequena, de qual profissão seguir, e as que eu mais escutava era professora, eram coisas que a gente via muitas mulheres fazendo, mas eu nunca quis ir por esse lado, eu sempre tive um outro olhar.
Fora essa minha formação de técnica em ambiente, eu também sou diretora de marketing numa ONG, né, que é Engenheiros Sem Fronteiras, e eu vou explicar para vocês um pouco, primeiro partindo da minha infância. O início do meu aprendizado foi em casa, eu não estudei em creche nem nada, eu fui direto para a primeira série, e quando eu ficava em casa, eu aprendi tudo o que eu sei com o meu irmão e com a minha irmã. Isso daí na foto sou eu, pequenininha, com o meu irmão. Ele foi responsável por me fazer amar matemática e futuramente cursar a engenharia, porque ele também era muito da área de exatas, foi ele que me ensinou tudo. E, inclusive, é mais velho, né? Ele começou a cursar engenharia civil, então foi aí que eu quis mais ainda ser da área de exatas. Meu ensino médio, como eu disse, foi baseado no técnico e eu sempre busquei aprender o máximo que eu pudesse. Eu nunca fui uma pessoa de família de berço de ouro, então eu sempre tive que correr atrás dos estudos para conseguir ser alguém na vida e conquistar todos os meus objetivos. Então, em 2014 eu iniciei o ensino médio, né, no técnico, e em 2017 foi a minha colação de grau, a minha formatura, na segunda e terceira foto, eu fui a oradora da minha turma, e desde sempre eu escutei, até hoje eu estranho um pouco, fico meio tímida com esses elogios, mas eu sempre escutei que minha história era inspiradora e eu não entendia muito bem o porquê, né? Porque eu acho que todo mundo tem que saber lutar pelos seus objetivos, correr atrás dos seus sonhos, independente do que as pessoas vão dizer, principalmente nós mulheres que sofremos muito esses olhares, esses julgamentos, que a gente não é capaz, que a gente não tem força, enfim. E acho que só a gente sabe a força que a gente tem e até onde a gente consegue chegar. Então, por que eu escolhi a engenharia sanitária e ambiental, né? Por que a engenharia? Como eu disse, eu sempre amei matemática, eu nunca fui muito fã da área de humanas, não porque eu não era inteligente o suficiente, mas porque não me instigava, sabe? Não era uma coisa muito, assim, interessante para mim, apesar de que todas as matérias são super importantes, né? E valem muito para o nosso aprendizado. Mas eu sempre fui da área de exatas. E também, segundo, porque eu sempre fui apaixonada pelo meio ambiente. E quando eu era pequena, eu sempre fui a louca das plantas. Minha mãe fala que eu vivia no meio das plantas e ninguém me tirava de lá. Também amo os animais, não tenho medo de nenhum. E, enfim, e o porquê eu peguei essa junção, né, da matemática com o meio ambiente e descobri a engenharia sanitária e ambiental. E foi o curso que eu escolhi. Então, no ano de 2017, quando eu estava, né, no meu último ano de ensino médio, eu resolvi fazer um pré-vestibular, que foi muito custoso para fazer, porque naquela época não tinha nenhum gratuito e tudo mais. Eu fiz no projeto Universidade para Todos, que é o PUPT, e foi uma luta tremenda para eu conseguir fazer esse pré-vestibular, porque nesse último ano de ensino médio eu tinha que pagar pagar minha formatura, estava terminando o menor aprendiz e ao mesmo tempo fazia o pré-vestibular. Então, fazer isso tudo no mesmo ano foi um ano assim de muito nervosismo. Foi o ano que eu descobri que eu fui diagnosticada com ansiedade. Então, foram assim coisas muito gigantes acontecendo ao mesmo tempo, mas com bastante luta e eu corri atrás. Eu vendi empadão e chup-chup desde 2016 para conseguir pagar tudo que eu precisava, né, para fazer a minha formatura e pagar a mensalidade também do pré-vestibular. Aqui em casa somos eu, minha mãe e minha irmã mais velha, que é a Bruna. Então a renda não estava muito boa, então eu tive que fazer essas vendas aí. E eu era conhecida como a menina das vendas, inclusive na escola e no pré-vestibular. Então foi um ano assim muito sufocante. Eu tive que sair do pré-vestibular antes do Enem, porque eu entrei num estágio que era uma outra forma também de ganhar renda que eu estava precisando, e eu era um estágio de 6 às 10 da noite, que era no Shopping Vitória aqui, né? Então foi tudo muito corrido. Eu acordava 5 horas da manhã para ir para a escola, chegava à tarde, estudava poucas horas para depois ir para o estágio, chegava em casa quase meia-noite, e foi isso assim o ano todo. Mas no final deu tudo certo, eu fiz o Enem, eu consegui 880 na redação. Tipo, eu queria muito mais, óbvio, mas só de ter tirado 880 já foi uma grande vitória. E em 2018 eu entrei na faculdade, no IFES, consegui entrar na tão sonhada faculdade federal. Eu entrei em primeiro lugar da segunda chamada, então foi assim a conquista da minha vida, a faculdade que eu sempre quis desde pequena,
Eu falava que ia ser engenheiro ambiental e ninguém tirava isso da minha cabeça. Ah, mas engenharia é coisa de homem, só tem homem engenheiro. Ah, mas engenharia ambiental não dá muito dinheiro, a civil que dá dinheiro. E eu, não, eu vou conseguir fazer essa engenharia, eu quero essa e acabou, e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Se não for essa, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, tanto que a segunda opção que eu coloquei era ciências contábeis, né, para vocês verem como que eu gosto de matemática. Eu passei em segundo lugar na UFES, mas eu não quis fazer, porque ainda assim eu estava esperando a segunda chamada do IFES, porque era engenharia ambiental ou não era engenharia ambiental. Então, eu fiz a matrícula na UFES só para garantir a vaga, mas depois o IFES me ligou, eu consegui minha vaga, enfim, estou lá até hoje nessa luta aí. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que ainda vão entrar na faculdade, é o que você tem que fazer, né? Porque a gente passa um sufoco para passar, né? O Enem aí, a luta de todo estudante, mas depois que você entra, o que você faz? Eu sempre converso com os meus amigos, com quem eu posso, que as três principais coisas estão aí, que é organização, experiência e currículo. Por que organização? Por mais que você já tenha passado todo aquele sufoco para entrar na faculdade, você ainda tem mais 4 ou 5 anos pela frente, dependendo da faculdade que você for fazer. Eu, pelo menos, tinha 5, né, quando eu entrei em 2018. Então, o necessário é manter o foco, você aprender o máximo que você puder com quem você conhecer, com os professores, com os alunos de outro curso também, por mais que não seja o seu, adquirir experiências, porque a gente às vezes foca muito no estágio, né? O famoso estágio obrigatório de faculdade. Mas não tem só isso na faculdade que te oferece, né? Tem palestras, tem ações voluntárias, que por mais que você pense, mas eu não vou ganhar nada com isso, você não vai ganhar nada de renda, mas você vai ganhar de experiência, de bagagem. Então, o máximo de experiência que você puder adquirir, você vai ser muito bom para você. Então, toda palestra que tiver, se você puder se inscrever, se inscreve, participa. É muito bom e muito enriquecedor. E o excelente currículo, porque, né? A gente sabe que, por mais que a gente seja a melhor pessoa, a pessoa mais inteligente, se a gente não tiver muita bagagem no nosso currículo, às vezes a gente vai ser deixado para trás, porque hoje em dia, né, o que está aí no jogo é o currículo, você tem que buscar enriquecer o seu currículo para você conseguir se qualificar no mercado da melhor forma possível. Então, conhecimento nunca é demais, você deve aproveitar todas as suas o que vier para você, né? Conhecer várias pessoas, né? O famoso networking, criar vínculos, ir além do que você acha que é confortável, né? Se você acha que aquele curso vai ser um pouco difícil, se não for te sufocar muito, porque a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental, então faça, que vai ser muito bom e vai ser muito enriquecedor para você lá na frente, né? Pode não ser agora na faculdade, mas no futuro. E aqui eu falo um pouquinho, eu não costumo me elogiar, eu não lido muito bem com elogios, mas é importante falar isso, principalmente para vocês, meninas, para vocês sempre colocarem foco naquilo que vocês sabem que vocês fazem de melhor. Então, vocês têm que pensar, eu sou boa nisso, então eu tenho que ser a melhor nisso, independente do que outras pessoas vão saber fazer ou não. Então, você tem que se destacar no que você pode. Eu sou boa em falar em público, então se destaca nisso. Você vai ser a melhor apresentadora de trabalho possível, você vai ser a melhor palestrante possível e você vai conseguir ganhar mais experiências através dessa sua qualidade. A segunda é desistir jamais. Eu tenho vários amigos que falam que eu sou muito guerreira, que isso, que aquilo, mas eu acho que é uma qualidade que todo ser humano deve ter. Você jamais desistir, mesmo que várias pessoas falam que você não pode fazer engenharia, que você não pode ser da área de ciência, que o trabalho é muito braçal, só homens conseguem. Aquela empresa tem muito homem, o que você vai fazer lá? É muito peão, costumo falar, tem muito peão, o que uma mulher vai fazer lá? Se você quer aquilo, corre atrás, não desiste, independente do que as pessoas vão dizer, até porque as pessoas não vão estudar por você, então é você por você. Estudar sempre e aprender além do que te ensinam, não se prenda só ao que a faculdade, a sua escola vai te ensinar, procura se especializar em outras coisas, tem muitos cursos gratuitos aí na internet, YouTube está cheio de professor dando curso, dando aula, então vai além do que a sua escola, do que a sua faculdade te oferece, porque você vai ver o resultado lá na frente. E o que mais me move é esse último, alcancei um objetivo, que vem o próximo, não vou me prender só em uma realização, então quanto mais coisas vier pela frente, eu vou indo. Onde eu conseguir ir, eu vou ir.
E através da faculdade eu consegui conquistar algumas coisas que eu jamais imaginaria, né? Aquela menininha lá em 2014, com 15 anos, jamais imaginaria que ia conquistar várias coisas hoje, com 22. Eu tenho Instagram de engenharia, que é onde eu posto vários conteúdos sobre o meu curso, junto com a minha amiga, que eu convidei para participar comigo, porque o nosso curso ainda não é muito conhecido. A gente escuta muito falar sobre engenharia civil, mecânica, elétrica, mas é uma engenharia extremamente essencial, é a engenharia do futuro, dizem, né? Mas eu costumo dizer que é a do presente, porque a gente sabe a importância de você saber sobre sustentabilidade, a importância da gente cuidar do meio ambiente. Então, nesse Instagram eu falo sobre isso, tem crescido cada vez mais. Para mim, 303 seguidores é muita coisa, 303 pessoas me escutando, lendo o que eu posto é muita coisa. Eu faço uma iniciação científica na faculdade, que é uma pesquisa, né? Eu sou voluntária no IFES, que é uma área específica da minha faculdade, que é compensação ambiental, e inclusive vai ter um congresso agora em outubro, que é um congresso brasileiro, né, nacional, de avaliação de impacto ambiental, e eu vou estar apresentando lá, então é outra conquista que eu jamais, né, imaginaria conseguir, e tudo através da engenharia. A terceira, que foi uma conquista do ano passado, eu participei de um hackathon, que foi um desafio de atitude ambiental de uma outra empresa, que é bastante conhecida também, e eu e as minhas amigas ganhamos em primeiro lugar. Tinha diversas empresas de outros lugares, de Minas Gerais, mas nós, né, meninas bem novas, estudando na faculdade ainda, já tinha várias pessoas formadas e tudo mais, e a gente conseguiu conquistar o primeiro lugar. A gente criou essa startup, que é a Seletiva Mais, que trabalha com coleta seletiva. A gente ainda está no processo, né, de estruturar e tudo mais, mas eu jamais imaginaria que eu teria uma startup. Então, é uma coisa que é além do que eu poderia imaginar. E a quarta, que é o que eu faço atualmente, que eu amo, eu sou voluntária na ONG Engenheiros Sem Fronteiras, que é uma ONG formada por engenheiros formados e estudantes, onde a gente leva a engenharia popular, a gente ajuda pessoas através de ações que envolvam engenharia. Então, a gente tem diversas ações sociais. Eu participo desde 2019, então é uma conquista maravilhosa. Por isso que eu falo, não prender apenas o que a faculdade te mostra, o que a faculdade te ensina. E essa é uma conquista que eu tenho muito orgulho. Eu entrei como assessora de marketing e hoje eu já sou diretora de marketing. Então, é uma grande satisfação ajudar pessoas, né? A gente acha, às vezes, que a gente tem muitas dificuldades, mas sempre tem gente que tem mais dificuldades ainda. Então, é muito importante, muito bom a gente ajudar quem precisa com o pouco que a gente sabe, né? E eu sempre costumo dizer que por trás de uma vitória tem uma base muito forte que sempre me faz continuar. E essa é a minha base, essa é a minha família, meu irmão, as minhas duas irmãs e a minha mãe, que está de azul. Então, são eles que me movem para chegar até onde eu cheguei, para onde eu ainda vou chegar. E eu queria deixar essa pequena história aí para vocês. Eu espero que, de certa forma, vocês tenham se sentido inspiradas. Eu quero deixar para vocês que vocês conseguem, por isso, força, meninas. Eu amo esse nome, né, dessa instituição que a Débora me apresentou, porque é um resumo maravilhoso, né? Que a gente tem força, a gente pode, a gente consegue, independente do que as pessoas vão dizer, seja na área da engenharia, seja na área de pesquisa, na área da ciência, enfim, a gente consegue. Só a gente que pode impedir a gente mesmo, sabe? Então, se vocês têm vontade de ser engenheira civil, engenheira elétrica, seja qual for a área que vocês querem seguir, até que não seja engenharia, é só vocês correrem atrás que vocês conseguem e não deixem ninguém dizer o contrário. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade. Puxa, Ellen, parabéns! Que maravilhosa! Muito obrigada. Acho que a Ellen deu uma aula de faculdade para a gente, né, meninas? O tanto de experiência maravilhosa que ela compartilhou, essa história toda, essas habilidades todas que ela trouxe, e mais importante, essa confiança, né, na trajetória dela e nos resultados que ela está buscando para a vida dela. Ellen, super inspiradora, muito, muito obrigada. E meninas, a Ellen vai continuar aqui com a gente, então depois, se vocês quiserem mandar perguntas para ela, mandem perguntas pelo chat, tá? Então, meninas, o que a gente vai fazer agora? A gente ficou super inspirada com a história da Ellen, mas a gente vai falar um pouquinho da gente agora. Então, vamos trabalhar um pouquinho nossas habilidades com uma atividade da Força Meninas. Então, eu vou compartilhar com vocês um link aqui no chat. Vocês vão acessar esse link e nesse link vocês vão responder uma pergunta. Então, eu vou compartilhar agora e aí vocês me falam se vocês estão acessando. Eu já vou compartilhar também a minha tela, para vocês vão ver exatamente aonde vocês vão
onde é que o link vai levá-las, tá bom? Então, vamos lá. Aí vocês acessem, por favor, o link. Me respondam aqui, meninas. Me respondam no chat. Vocês receberam o link? Todo mundo recebeu certinho? Sim, né? Então, tá bom. Sim, aê. Então, ó, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e aí vocês vão... A gente vai... Peraí. Aqui, isso. Quando vocês clicaram no... Vamos lá, meninas. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Então, ó, quando vocês clicarem no link que eu mandei para vocês, vai ter essa pergunta aqui. Qual a sua maior habilidade ou talento? Então, como eu disse para vocês, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Então, qual que é a maior habilidade ou talento que vocês têm? Vocês podem colocar até 3 palavras para a gente poder olhar um pouquinho como que está mapeado aí dessas 60 e poucas meninas que tem aqui no nosso encontro hoje, como é que a gente está olhando para os nossos talentos? Mas aí, a primeira coisa é, qual é a diferença entre habilidade e talento? Acho que a primeira coisa é a gente pensar que talento não é aquilo que muito antigamente as pessoas acreditavam, e muita gente ainda fala sobre isso. Não é uma coisa nata, que você nasce com aquilo. Então, muita gente fala, por exemplo, nossa, aquele jogador de futebol, ele tem um talento para o futebol. Na verdade, ele pode ter nascido com alguma predisposição a jogar futebol, mas ele foi desenvolvendo uma habilidade ao longo da vida. Então, com muito treino, muito estudo e um pouco, como vocês viram do que a gente aprendeu na história da Ellen, a gente pode desenvolver nossas habilidades para que elas se tornem talentos no futuro. Ou a gente pode entender que tem um talento, como a Ellen mencionou também, olha, eu falo muito bem, ou eu sou super curiosa, adoro pesquisa, ou eu sou muito detalhista, então eu pego coisas que ninguém nem reparou naquilo, ou eu sou muito boa de interpretar texto, ou eu sou boa de resolver problema, eu gosto de ver coisas que tem que resolver problema, encaixar coisas, montar coisas, né? Eu tinha uma amiga na época do colégio que ela amava fazer maquete, ela fazia umas maquetes inacreditáveis, assim, o projeto dela era sempre lindo, porque ela conseguia ter uma visão maior, mais ampla, mais espacial das coisas, né? Então, a ideia aqui é que vocês coloquem, então, vamos escrevendo todo mundo e dando play, porque o que a gente quer ver agora aqui é qual que é a sua maior habilidade ou talento. Tá? Vamos lá, meninas? Olá! Que legal! Muito legal. Eu gosto de novidades, eu sou íntegra, eu sou boa em matemática, eu sou boa de aprendizado e memorização, eu sou dedicada, eu sou uma escritora. Ai, que maravilhoso, meu sonho sempre foi ser escritora. Eu sou criativa, eu tenho adaptabilidade, eu tenho curiosidade e paciência. Olha que interessante isso, curiosidade e paciência. Eu tenho habilidade de escuta. Gente, que habilidade poderosa que é a habilidade de escuta. Né? Porque a gente é muito acostumado a falar e muito pouco a ouvir, pelo menos a maior parte das pessoas, né? Eu sou detalhista, eu falo bem em público, eu tenho foco, eu me comunico, eu tenho sensibilidade, nossa, que habilidade poderosa, né? Sensibilidade. Então, você tem uma percepção das coisas, você sente diferente as coisas. Então, criativa, eloquente, eu gosto de dançar, então essa habilidade com o corpo, a habilidade do movimento, também é uma habilidade maravilhosa e que pode contemplar um monte de coisa. Tenho iniciativa, demais também, né? Como a Ellen falou, né? Vamos lá fazer as coisas, vamos testar. Às vezes parece difícil demais, mas conforme a gente vai desembaraçando, desenrolando, às vezes é mais fácil do que a gente imagina, né? Ou a gente pode chamar pessoas para colaborarem com a gente, para a gente conseguir enxergar tudo isso. Então, gosto de esportes. Então, meninas, para vocês verem, acho que uma coisa que é muito legal aqui, a gente vê como essas habilidades são múltiplas, né? Então, como todas vocês têm uma série de habilidades muito legais e que podem ser utilizadas para uma série de coisas que vocês querem fazer no futuro,
né? Então, é muito importante que vocês olhem para essas habilidades para trabalhá-las, para desenvolvê-las. E se vocês enxergarem que tem alguma habilidade que vocês poderiam desenvolver, mas que hoje, de repente, não está tão latente, também é um convite para que vocês se interessem, aprendam, né? E se predisponham. Então, agora, meninas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês agora no chat a segunda pergunta. Então, é a segunda pergunta agora, tá bom? Todo mundo respondeu a pergunta aqui? Eu não estou vendo o chat, mas eu vou colocar aqui que aí eu vou ver o chat. Espera aí. Minutinho só. Vamos ver no chat. Estou aqui no bate-papo. Todo mundo conseguiu responder, gente? Posso passar para a próxima? Então, aqui está todo mundo me dando sim aqui no chat, liberando. Vamos lá, muito bom. Então, ó, então, meninas, agora eu vou mandar para vocês a segunda pergunta. Então, peraí, vou interromper aqui o compartilhamento e vou passar para vocês a nossa segunda pergunta. E aqui tem no chat. Vamos lá. Vocês receberam, meninas, o segundo link? Aí eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Espera aí. Compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Espera aí que está um pouco demoradinho, mas vai abrir. Aí, não é esta. Espera aí, um minutinho. Débora, as meninas estão falando que está indo para o mesmo link anterior. Ah, é? Espera aí, um minutinho só. Aí. Gente, essa ferramenta ela é nova para mim também. Eu testei bastante, mas vamos lá. Espera aí. Aí vocês me falam se vocês estão vendo. A segunda pergunta é: quais habilidades você acredita que são importantes para uma engenheira? Então, meninas, essa é a pergunta que vocês vão responder. Espera aí, deixa eu entrar aqui. Vamos fazer o seguinte, meninas, já que eu tô com esse probleminha aqui agora, eu vou apresentar aqui. Peraí. Deixa eu ver. Peraí. Peraí, achei. Meninas, deem uma olhadinha, tô mandando, compartilhando de novo o link com vocês. Vê se vocês conseguem acessar o link. Foi? Legal. Então, peraí. Compartilhar a tela com vocês. Legal, muito legal. Perfil de liderança, raciocínio lógico. Agora tá mostrando, né? Vocês estão vendo? Concentração, ciências. Liderança, domínio de exatas, agilidade, determinação.
disciplina, muito legal, detalhista, resiliência, super importante, persistência, concentração, mente aberta, paciência. É isso aí. Mente aberta, disciplina, autoconfiança, lógica, muito legal. Ser boa em cálculos, coragem, comunicação, ter domínio de geometria, ser boa em cálculos. Então, muito legal, meninas. Então, o que eu queria pedir para vocês agora? Todo mundo respondeu, gente? Deixa eu... Estou respondendo ainda. Então, legal. Então, meninas, vamos lá. Então, eu vi aqui que vocês trouxeram várias características bacanas, né? Mas algumas delas eu já acho difícil só de olhar. Então, por exemplo, ter domínio de geometria. Gente, assustador, né? Kelly, você acha que para ser engenheira precisa ter domínio de geometria? Não precisa. Não Você precisa passar, né? na disciplina de geometria que vai ter. Agora, É isso dominar... aí. Então, domínio de exatas, domínio de todas as áreas exatas? Acho que é Também meio não, né? impossível, gente. Então, meninas, na verdade, eu estou trazendo isso para vocês, não para dizer que a opinião que vocês colocaram não é importante, lógico que ela é, mas para mostrar que as nossas impressões sobre alguma coisa, às vezes, são muito mais amedrontadoras do que a realidade. Então, a gente, às vezes, tem muito medo de alguma coisa, e principalmente a engenharia, ela é essa profissão, por ser tão masculina, carregada de tanto mito e tanta problemática, né? Mas aí, se eu falar para vocês que algumas de vocês trouxeram aqui algumas habilidades que são super importantes e que eu acredito que talvez vocês nem pensem que são as mais importantes. Então, tem uma pessoa colocou aqui uma coisa que eu queria fazer uma mistura. Então, ela colocou resiliência e paciência. Então, misturando resiliência e paciência, me veio uma habilidade à cabeça que tem a ver com a engenharia, que é a seguinte: aprender que as coisas falham. Então, ser engenheiro é aprender a testar as coisas na insistência e descobrir que elas falham, que elas quebram, que você pode tentar de novo, que você pode encontrar outros caminhos. Então, isso é super importante. Outra coisa, raciocínio lógico também é essencial. Como é que a gente pode desenvolver isso? Aprendendo a resolver problema. E a gente faz isso com tudo na vida da gente. Então, por isso que a Kelly falou, a Kelly é uma menina apaixonada pelas plantas, apaixonada pelo meio ambiente. Ela falou, vou resolver problema de sustentabilidade. Não é isso, Kelly? Então, meninas, eu trouxe aqui para vocês essas duas questões para vocês refletirem sobre como a gente às vezes tem medo demais, mais por desconhecimento do que pela realidade, e depois para mostrar que muitas das habilidades que vocês colocaram aqui são habilidades que vocês já têm ou que vocês podem desenvolvê-las ao longo da vida. Então, agora, eu vou convidar uma pessoa super especial também para conversar com vocês. Ela que é a Flávia Ribeiro, que é engenheira na ArcelorMittal e que vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dela. Bem-vinda, Flávia! Boa noite! Meninas, estou super feliz de estar aqui no evento, participando com vocês. É muito legal ver a opinião de cada uma, né? O que uma engenheira precisa. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui nessa noite de hoje tão especial. Dri, você projeta aí pra gente? Isso. Então, gente, eu usei até o dilema, né, da Débora, minha história, minha força. E aí hoje eu trago para vocês uma Flávia, que hoje está engenheira, mas é uma Flávia de muitas histórias, muito aprendizado, muita superação. Uma Flávia que está em constante transformação. Está sendo transformada agora com a história da Ellen,
com a experiência de estar aqui compartilhando com vocês a minha história, a minha vida, né? Então, por trás dessa engenheira tem um mundo fantástico que hoje eu quero partilhar com vocês. Então, vamos lá. Pode passar. Eu sou Flávia, né? Eu nasci em Guaçuí, em 1994, tenho 26 anos, nasci de 8 meses. Antes da hora, vim ao mundo querendo fazer diferença, trazendo preocupação, né, para os meus pais, para minha família, mas Deus é muito perfeito sempre e me trouxe com muita saúde. Vou compartilhar com vocês que quando eu nasci com a cabeça um pouquinho grande, e aí esse é um assunto que eu nem falo muito, mas a gente teve alguns momentos juntas, né, com esse time maravilhoso que está aqui acompanhando vocês, e a gente preza muito por transparência, né, porque às vezes a gente vê uma pessoa e não sabe, não conhece a caixinha dela, o que tem por trás dela, né, para ela ser o que ela é hoje. Então, hoje estou aqui com esse propósito. Então, eu nasci com a cabeça um pouquinho grande, e aí, quando era criança, muita gente me zoava, falava que eu tinha cabeça de melancia, várias coisas assim que me deixavam super chateadas, mas eu sempre fui forte, firme, e aquilo não me abatia, né, externamente. Mas dentro de mim eu super trabalhava isso, e lá em casa todo mundo falava: Flávia, você tem a cabeça um pouco maior, sabe por quê? Porque você é muito inteligente. E, gente, eu tomei isso para mim. A cabeça era grande porque tem muita energia aqui dentro, porque tem muita sabedoria, porque tem muita inspiração. E hoje nem olha. Então, eu trouxe uma fotinha aí para vocês verem eu na praia. Eu fiz umas brincadeiras, né? Minha mãe é minha inspiração de vida, meu pai, meu protetor. Eu fui presenteada com 3 irmãs que se chamam Mariana, Mariana e Fernanda. Tem 2 irmãs com o mesmo nome e elas têm a mesma idade, mas é porque minha mãe trouxe um presente. Vai morrer, você pega a veia? Abriu o microfone de alguém. Pessoal, alguém está com o microfone aberto. Isso. Acho que fechou, né? Então, gente, vamos lá, voltando, ao vivo, né? Ao vivo a gente acontece essas coisas. Então, a minha mãe, ela trouxe um presentinho chamado Mariana, e meu pai também trouxe um presentinho chamado Mariana, que são as minhas irmãs. E eu sou, assim, apaixonada por cada uma delas. Elas são as minhas melhores amigas, mesmo. Eu sou assim, a gente é muito próxima e elas são tudo para mim. E elas me faziam de boneca, elas me ensinaram a nadar. E aquele ensinar a nadar que era te deixando afogar, tá? Mas eu aprendi a nadar graças a elas. Então, vamos passar. Pode passar, Adri. Isso. Quando eu tinha 3 anos, meus pais se separaram, né? Bem pequenininha. E aí isso mexeu muito comigo, muito mesmo. A gente morava todo mundo junto, né? E aí cada um foi viver a sua vida, Deus planejou, né, tudo isso, e ele entendia que era melhor para cada um deles. Então, eu e minha irmã, eu e uma Mariana, né? A gente morou com minha mãe. A minha mãe, ela é sinônimo de força, leveza, determinação e amor. Foram as palavras que na hora veio na minha cabeça. Ela é incrível, minha mãe é uma guerreira. Eu digo que ela, assim, me inspira desde criança. Minha mãe, ela vendia pão para se reinventar, né? Depois de tudo isso, a minha mãe, ela fazia salgado, ela vendia pão, ela nunca teve vergonha de trabalhar. A minha mãe, até hoje, ela sai para trabalhar 7 horas da manhã e chega às 7 horas da noite, sempre para dar o melhor para a gente, sabe? Então, as coisas, elas têm muito mais valor, né? Quando a gente consegue enxergar isso e dar valor a isso, porque o melhor que eu digo, gente, não é nem o melhor material, não, tá? Não é nada disso. O melhor que eu digo é o melhor de afeto, de carinho, de te ensinar o que é certo, o que é errado. E é isso que a minha mãe a vida inteira fez. Então, ela é perfeita. E aí, eu sempre estudei em escola da prefeitura. E, assim, eu sou totalmente grata a vida inteira à escola da prefeitura. Aí tem 2 fotinhas, né, na escola. E no ensino fundamental, eu tive um desafio, que dali me marcou muito. Eu sempre estudei na mesma escola a vida inteira, então na 5ª série, eu tive, assim, eu sempre gostei de matemática, na 5ª série eu tive um problema com a professora, achava que a professora não gostava de mim, aquela coisa toda.
E aí eu falei, não gosto mais de matemática, não vou mais ser engenheira, não vou para essa área de exatas e tal. E aí, em uma conversa com a professora, e minha mãe participou, ela falou, Flávia, eu vejo um potencial muito grande em você, por isso que eu trabalho você. Então, às vezes a gente acha, né, que tem um professor da escola, ou, enfim, de um pré-vestibular, ou até mesmo os nossos pais, né, que eles pegam no nosso pé, mas tudo isso tem um motivo, porque tudo isso é amor, né? A gente quer ver a evolução do outro. E hoje eu enxergo isso, e na época foi difícil, mas eu consegui enxergar. Então, ela foi uma referência, professora, para mim. Eu digo que foi uma virada de chave ali para mim. E eu me apaixonei pela matemática por conta dela, né? E aí, chegou na 8ª série, eu tive que fazer a escolha da nova escola. E aí, a minha mãe optou por uma escola que eu nunca imaginava que ela ia me mandar para ela, porque todas as minhas amigas estavam indo para uma outra escola que se chama Renato Pacheco, né? Fica em Jardim Camburi. E aí minha mãe escolheu o Arnulfo Matos. Pode passar, Adri. O Arnulfo Matos, ele fica em Bairro República, pertinho da escola da Ellen, e ele tem curso técnico. E aí lá tem técnico em mecânica, em eletrotécnica e administração na época. E eu falei, Jesus, nenhuma amiga minha está indo para lá, minha mãe está me mandando para o lado oposto. E aí eu pensava, são 4 anos de ensino médio, não são 3. Minha mãe, não, você vai lá, eu vou fazer a sua inscrição. Eu liguei para uma amiga minha, que é tipo minha irmã, e aí falei, Carol, você vai lá e fala com a sua mãe para ir para o Arnulfo Matos também, e bota no curso de eletrotécnica, que minha mãe falou que é esse curso que eu vou fazer. Gente, eu joguei no Google e pesquisei o que era eletrotécnica. E eu não sabia nada disso. E ia falar, a Carol falou, mas o que é eletrotécnica? Eu falei, eletrotécnica a gente vai aprender juntas. Então, fizemos o curso de eletrotécnica no Arnulfo Matos. E, gente, eu até coloquei aí, né, uma porta aberta para outros milhões de oportunidades. Que gratidão! Que incrível, que Deus perfeito, que planeja tudo, e é tudo, não é conforme a gente deseja, não é conforme a gente espera, né? Porque não era a escola que eu queria ir, né? E aí, nesses 4 anos, foi assim, chuva de conquista, chuva de aprendizado, porque eu mergulhei num mundo completamente novo para mim, não entendia nada de elétrica, não sabia nem como o chuveiro da minha casa era ligado, entendeu? Então, no primeiro ano, logo surgiu uma oportunidade para fazer uma prova para o Senai, e eu tinha, assim, 15 anos. E aí, nessa prova do Senai, era um programa oferecido pela Vale, que era uma bolsa de estudo. E aí eu passei. Então, eu comecei a fazer eletrotécnica de manhã e eletroeletrônica à tarde. E antes eu não sabia o que era eletrotécnica. Aí, ok, surgiu outra oportunidade no segundo ano, que foi uma prova do Centro Estadual de Idiomas, que era para ganhar uma bolsa de inglês. Falei, vamos fazer essa prova também. Fiz a prova, passei, ganhei 3 anos de inglês, bolsa do estado também. Gente, só bênção. E aí, veio no terceiro ano, eu fui considerada aluna de destaque da minha sala, e eu achava assim, nossa, Jesus, não estou acreditando, muito feliz, e assim, superando os meus obstáculos que eu tinha aqui dentro, sabe? E muito isso, tudo isso, igual eu falei, né? A Flávia na escola era essa, mas com a Flávia na escola, tinha essa melhor amiga Carol, tinha a família em casa dando todo o suporte, e tinha uma força aqui dentro acreditando em mim mesma. E acreditando que nem sempre eu era perfeita. Na verdade, gente, eu nunca era perfeita. Mas eu acreditava em mim, sabe? Acreditava que eu ia conseguir. E para mim é isso que a gente precisa ter, né? Esse amor de acreditar que a gente vai conseguir conquistar os nossos sonhos. Então, eu entrei, fazia o inglês de noite, o Senai à tarde e a outra escola de manhã. E assim foi a minha vida durante 2 anos seguidos, né? Até concluir o Senai, depois o inglês, depois o estágio, né? Além disso, o Arnulfo Matos, ele me abriu porta para fazer o estágio obrigatório e comecei a trabalhar numa empresa chamada MS Fênix, que trabalhava com montagem de painel elétrico, aqui em Jardim Limoeiro, porque eu precisava cumprir o estágio obrigatório, né, da escola. E, gente, quando eu cheguei em Jardim Limoeiro, eu era a única menina com 20 empregados homens, e todos eles mais velhos, e eu, assim, 18 anos, né? E aí surgiu a oportunidade de me inscrever no estágio para Arcelor. E, tipo assim, eu tinha acabado de entrar na Fênix, estava na segunda semana, não tinha assinado nada e tal. Falei, não, meu Deus, eu vou tentar Arcelor. Porque é o meu sonho. Porque sabe como esse sonho de Arcelor surgiu? Pode passar, Adri. O sonho da Arcelor surgiu porque eu tinha uma amiga que o pai dela trabalhava aqui dentro, a gente brincava de pole no corredor.
E aí o pai dela chegava com o uniforme da Arcelor e ele falava, vim dormindo no ônibus. E eu pensava, gente, mas como ele vem dormindo no ônibus? Minha mãe pega ônibus para ir trabalhar. Ele, tipo assim, né, no ônibus de Vitória é diferente. Por que a empresa dele tem um ônibus que leva e traz? Eu achava aquilo fantástico. Então, assim, sendo bem sincera para vocês, a Arcelor me encantou, principalmente porque ela ia me levar e me buscar para casa. Eu falava, gente, que incrível, que empresa que pensa no empregado, no bem-estar dele, né? E aí, me inscrevi, né, no estágio, passei por todas as etapas, cada etapa era uma comemoração. Eu falava, Jesus, meu Deus, essa vaga vai ser minha, eu tenho certeza, Jesus, eu sinto isso. E aí, entrei para a vaga, né, fiz o processo seletivo de estágio, e aí, gente, vem uma aspas, né? Quando eu estava fazendo o processo, eu fui para o processo com uma blusa, né, preta, uma calça jeans, sapatilha, estava friozinho, botei um casaquinho, entrei para a sala da dinâmica, né, de estágio para a elétrica. Aí, um dos gestores que estavam lá participando veio e falou, ei, moça, eu acho que você está na sala errada. Acho que essa sala aqui é de elétrica, você deve estar querendo ir para administração. Eu falei, não, meu bem. Lógico que eu não falei assim, né? Eu falei, não, eu estou na sala certa. Eu vou fazer o processo seletivo para eletrotécnica. Aí ele, tudo bem. Então, seja bem-vinda, né? E aí começou o processo. E foi incrível a dinâmica. Tipo assim, eu me senti super bem. A dinâmica, assim, deveriam ter uns 20 meninos, né, participando e 3 meninas. E aí eu saí dali com o coração em paz. Eu falei, eu consegui dar o meu melhor, né? Eu fui transparente e vai dar tudo certo. E deu, gente, deu tudo certo. E aí recebi aquele e-mail maravilhoso que a gente fica esperando, contagem regressiva, né? Você foi aprovado, o estágio vai começar tal dia. Eu falei, Jesus, nossa, gente, que sensação incrível. E aí, em paralelo a isso, né, o outro lado, eu estava fazendo pré-vestibular, que aí entra naquele dilema, né, o que eu vou fazer? E aí é muito engraçado falar sobre isso, porque falava muito forte no meu coração desde criança que eu ia fazer direito e eu ia ser advogada, porque eu ia andar de salto, porque eu ia expor minha opinião e que eu tinha todo o potencial para isso. Eu criei uma Flávia advogada na cabeça, né? E aí, quando eu no ramo totalmente da elétrica, então eu falei assim, Senhor, né? Se tudo der certo e eu conseguir esse estágio, então significa que o Senhor quer que eu realmente continue nesse caminho, porque o Senhor tem planos maravilhosos para minha vida, né? E tudo aconteceu, a resposta vem, né? Eu falo muito que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos e falar dos nossos sonhos. Eu tenho o costume, gente, de escrever os meus sonhos todo ano, porque eu não estou com minha agenda aqui, mas vai demorar um pouco para achar a página, né? Porque eu escrevo no meio da agenda. Mas eu sempre pego a minha agenda, uma agenda por ano, e escrevo os sonhos daquele ano. E no final do ano eu vou ticando o que eu consegui cumprir, o que eu não consegui. E é muito gostoso passar por esses sonhos, porque são sonhos que eu fiz no início do ano, e alguns sonhos eu realizei, outros eu amadureci a ideia, outros eles não fazem mais parte daquele momento, né? Então, isso é muito bacana, é um exercício muito legal. Então, assim, eu sugiro muito que vocês façam isso individualmente, até sugiram para os seus pais fazerem, porque a gente é movido a isso, né? Então, essa confusão de direito, ficava na minha cabeça, e quando eu recebi a notícia do estágio, eu falei, Jesus, você é uma engenheira de sucesso. E aí, gente, a pergunta que falou antes, né? O que eu tinha? Eu tinha vontade. Eu tinha vontade, eu tinha um coração cheio de vontade, de sonhos. Eu nunca fui a Flávia CDF, né, a nerd que tira só 10, nada disso. Eu era a Flávia esforçada e sempre foi assim na minha vida, sabe? Sempre, desde criança, como eu contei para vocês. A gente sempre conseguiu tudo na luta, né? E aí, esse gostinho, ele é muito maravilhoso. Então, eu escolhi fazer engenharia elétrica. E aí, essa minha amiga de novo, né, que eu falei para vocês, minha amiga e irmã, a gente concluiu o curso técnico juntos, e aí na decisão da faculdade a gente falou, vamos fazer engenharia elétrica juntos. Fomos lá, fizemos uma inscrição para engenharia elétrica e começamos a fazer engenharia elétrica juntos, uma apoiando a outra. E, em paralelo, a Arcelor, as coisas acontecendo, né, chegou após 9 meses, né, de estágio, o meu gerente me chamou e falou, Flávia, surgiu uma oportunidade aqui, e aí hoje eu estou te demitindo. E assim, gente, eu trabalhava num lugar, no laboratório, que tinham
3 empregados e 2 mulheres, eu era a segunda. E eu era mais nova, a pessoa mais velha depois de mim, eu tinha 19 anos, né? Tinha acabado de fazer 19 anos, e a pessoa mais velha depois de mim tinha 28 ou 29. Então, era uma menina, né? E aí, ele falou assim, eu tô te demitindo hoje, mas aí você volta daqui 21 dias, que era o proporcional, né? Daqui 21 dias como funcionária da ArcelorMittal, porque eu preciso de uma pessoa na equipe que consiga enturmar as pessoas, que consiga gerar união. Eu não estou te contratando, Flávia, única e exclusivamente pela sua técnica. Não é isso. Eu estou te contratando porque eu preciso de pessoas que façam as outras sorrir. Gente, olha o poder. Olha o poder disso. É muito incrível, sabe? A gente só precisa ser a gente. E é muito simples ser a gente, sabe? Quando a gente mostra o nosso coração para o outro. Então, eu fui contratada e eu vou te falar que foi assim... Eu não tenho palavras para dizer. Foi uma realização enorme na minha vida. E a Arcelor abriu tanta porta para mim, tanta. Eu e minha mãe, a gente comprou um apartamento. Nossa, foi a felicidade lá em casa da minha irmã, da minha família toda. Eu aprendi tanta coisa nova que o curso técnico não tinha me ensinado. E o mais legal disso, sabe o que é? Que não precisa ter medo, porque você chega aqui, tem um time fantástico para te apoiar. Você chega aqui, tem pessoas que te estendem a mão e falam assim, não, eu tô com você, o que você precisa, você senta aqui e eu vou te ensinar. Então, o que precisa ter, gente? Vontade para aprender, é isso. Você precisa ter isso, você precisa ter o coração aberto, você precisa saber ouvir, igual falaram, né? Precisa saber a hora de falar, precisa se posicionar, é isso. A gente precisa ser educado, respeitar os outros, porque o resto, as coisas, elas fluem e de uma naturalidade que é delicioso. Então, até coloquei uma frase, né, que eu gosto muito, que é ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso ecoa muito aqui dentro. Então, pode passar. E aí, uma brecha, né? Porque, como eu falei, a vida ela acontece aqui dentro e acontece lá fora. Eu trabalhava e estudava, e aí à noite eu fazia engenharia elétrica, e aí em fevereiro desse ano eu formei engenheira eletricista. Eu formei com 6 anos de curso, não formei com 5. E isso, gente, foi algo que eu trabalhei muito, tá, na minha cabeça, porque a gente se cobra muito, né? Muito, demais da conta. E eu vou falar para vocês que teve 2 áudios na minha faculdade que me deixaram muito triste. Primeiro foi uma prova de cálculo 1, que é logo no segundo semestre, né? Tipo, você já pega cálculo 1, primeiro introdução ao cálculo, depois cálculo 1. E aí eu peguei a prova de cálculo 1, eu não tinha estudado, não estava preparada. Eu fiz a metade da prova e algumas questões eu fiz pela metade. E aí eu fui a última a sair da sala. Eu sempre sou a última a sair da sala, porque eu acho que vai vir uma luz e vai me ajudar ali, né? Então, eu fiquei ali até o final e eu não conseguia concluir todas as questões, fechar toda a prova. E sabe o que eu fiz? Peguei uma borracha e apaguei toda a prova. Toda. Tudo que eu tinha feito, eu apaguei. Porque eu falei assim, eu não vou entregar essa prova incompleta. A professora vai achar que eu não sou capaz, ela vai achar que eu não sou uma boa aluna. Então, eu apaguei tudo, tudo, tudo. E essa minha amiga Carol ficou do lado de fora da sala. Quando ela saiu, ela falou, amiga, foi bem? Eu falei, eu não fiz a prova, eu apaguei tudo que eu fiz. E aquilo, gente, me destruiu. Sendo muito sincera, me destruiu porque eu queria ser perfeita. Que eu queria entregar a prova, gente, completa. E eu poderia ter tirado 5, podia ter tirado 4, podia ter tirado 1, podia ter tirado 0,1, mas eu teria tentado. Mas sabe o que eu fiz? Eu apaguei a prova. Então, eu nem me permiti. Olha como acontece, né, isso. E aí, tudo bem, a vida que passa, eu fiz recuperação final, tudo deu certo. E aí, em outro momento da faculdade, aconteceu algo similar, que foi uma prova de probabilidade estatística. E como a Ellen falou, né, às vezes a gente não sabe tudo. A gente não precisa saber tudo, né? Imagina, a quantidade de matéria que tem no curso é muita matéria. Então, imagina. Então, você estuda para aquilo. E aí eu fiz a prova de probabilidade estatística, eu fiz tudo o que eu sabia, não consegui fazer a prova toda, eu falei, não vou pagar a prova. Comecei a escrever meus sonhos na prova. Comecei a escrever. E aí, fiquei escrevendo. Aí o professor passou na prova, passou do lado e falou, Flávia, você não vai terminar a prova, não? Aí eu falei assim, eu fiz o que eu sabia, estou tentando pensar.
Ele, pensando, escrevendo sonho? Aí eu falei, pensando, escrevendo sonho. Aí ele falou assim, mas saiba que se você não fizer a prova bem, você não vai conseguir realizar seus sonhos. Gente, aquilo me destruiu. Eu falei, tipo, ele na hora, mas na hora eu estava empoderada. Eu falei, ele não sabe nem o que ele está falando, eu vou conseguir realizar meus sonhos sim, porque quem acredita nos meus sonhos sou eu. Então foi outra Flávia que já estava ali. Por quê? Porque a gente aprende, né? E aí, gente, eu entreguei a minha prova pela metade, não consegui fazer a prova toda. Apaguei os meus sonhos, não por ele, tipo assim, não porque ele falou, mas porque os sonhos eram para mim, né? Para guardando na minha caixinha. E fui para casa. E conversei muito sobre isso. E isso me fez muito bem. A fala dele me fez bem, porque é legal quando a gente pega uma coisa que acontece com a gente e transforma em algo bom. E é isso que eu fiz. Eu transformei a fala dele numa coisa boa para mim. Porque eu me senti, eu falei, eu sou a dona dos meus sonhos. Quem é você para falar que eu não vou realizar meu sonho porque eu não estou fazendo uma prova de probabilidade estatística completa? Falei, de jeito nenhum, eu fiz o que eu sei. E eu confio tanto em mim que se a nota não for boa, eu vou recuperar ela na frente. Então, é essa garra, sabe? Gente, quando a gente acredita na gente, a gente é igual luz mesmo, sabe? Brilha assim, ó, reflete. E é isso. Então, ele não me atingiu. Por quê? Porque eu evoluí, sabe? E hoje eu me sinto mais evoluída ainda porque eu tô contando isso para vocês. Isso é muito legal para mim. Então, eu consegui concluir o curso e eu aprendi com tudo isso que a gente precisa de coragem e não perfeição. A gente não precisa de perfeição, a gente precisa de coragem. Força, meninas! E aí, muito feliz, concluí o curso, essas são algumas fotos. A Carol é essa minha amiga embaixo, a gente até tirou uma foto super legal, gente, que é uma alavancando a outra, porque isso é a vida. A gente tem que ser luz na vida dos outros, sabe? Não deixa ninguém passar por nada sozinho. Fala uma palavra amigo, diz eu te amo, ou diz estou com você. O que a gente tem de mais precioso nessa vida, sabe o que é? A atenção. Quando você dá atenção, a sua atenção, seu precioso tempo para alguém, aquela pessoa se sente especial, você tem o poder de mudar isso, sabe? Isso é muito grandioso para mim. Então, façam isso. A gente tem o poder de fazer o que a gente quiser. E a gente vai se reinventando e vai se transformando. E essa é a vida. Então, pode passar. E aí, depois de alguns anos na minha função anterior, né? Como eu falei, eu fui contratada. E eu fiquei 7 anos na minha outra função. Hoje eu tenho 26 anos. Carinha de neném. Tô brincando, gente. Eu fiquei 7 anos na minha função antiga, e aí eu formei em fevereiro desse ano. E aí, quando chegou em março, a gerente da minha área me chamou para conversar comigo e falou, Flávia, você aceita vir trabalhar na minha equipe? Eu falei, deixa eu ouvir, né? Porque até falta palavra até agora para falar com vocês, gente. Aí ela falou assim, eu quero você na minha área como engenheira eletricista para o cargo de analista elétrico de planejamento de oficinas. Eu tinha acabado de formar, gente. Tinha formado na semana anterior. Olha que coisa incrível. E sabe o que ela falou? Quando ela me chamou, ela falou, Flávia, eu quero alguém com essa energia que você tem. Eu tenho certeza que você vai aprender o processo, porque é tudo muito diferente do que você fazia. Mas eu sinto em você um sentimento que a gente precisa ter nas pessoas, nas equipes, a gente precisa integrar, a gente precisa trazer coragem para as pessoas, porque, gente, a pessoa que trabalha motivada, que trabalha feliz, que trabalha inspirada, ela entrega mais resultado. Então, não adianta eu ficar fechada no meu mundo, só fazendo cálculo, fazendo uma planilha, porque eu não vou vencer sozinha. Eu não vou vencer sozinha. Nem quando a gente vira líder, né? A gente tem aqui a Juliana. Quando a gente vira líder, o líder é quem? É quem forma outros líderes, né? Um chefe não. O chefe, ele tá com a luz ali, olha, assim, ó, só pensando aqui. Então, a gente tem esse sentimento dentro do coração desde nova, é fervoroso, sabe? E aí, eu fui promovida com essa Flávia que aqui nos fala. Hoje eu sou engenheira eletricista com 26 anos e até botei um vídeo aí, Dri, mostra aí. Foi meu primeiro dia vindo para cá. Gente, eu não mostrei esse vídeo para ninguém. Muito obrigada, Senhor! Meu Deus, que frio na barriga!
Senhor, muito obrigada, sério, que bênção. Eu vou lembrar desse dia e é por isso que eu estou fazendo um vídeo. Que dia abençoado, olha. Hoje, fingi que eu sou blogueira. Hoje, gente, é dia 2 de maio. Não, meu Deus, é dia 3, tá bom, galera? Eu não sou uma blogueira muito antenada com datas. E hoje eu tô fazendo a transferência diária. Hoje é meu primeiro dia no desafio novo. Escolha de Deus pra mim. E eu tenho certeza que vai ser um sonho, vai ser um sucesso, vai ser uma realização pessoal e profissional. Amém. Gente, amém de novo. Esse foi o meu primeiro dia na área nova e eu vim pra cá com tanto sorriso, dando loop. E vocês viram que eu falei assim, que frio na barriga. Porque existe frio na barriga o tempo todo. Parece que quando a gente fala assim é fácil, mas não é. Olha, eu tô vendo vários vídeos na internet, podcasts, nessas coisas, tô lendo o livro, porque eu tô aprendendo que a gente tem uma curva de aprendizado, porque se a gente se deixa levar, a cobrança vem a todo instante, aí você pensa, às vezes eu começo a me poxa vida, meu Deus, não tô entregando o resultado que eu deveria dar, que foi proposto. Aí eu penso, poxa, eu tenho quase 2 meses que eu tô na função nova, então eu tô em processo de aprendizado. Eu tenho que me permitir eu tenho que me permitir, né, ter esse processo. Eu tenho que aprender, é um processo evolutivo. E aí, nessas fotos, já estou no local novo que eu estou trabalhando, né, que é a oficina elétrica da ArcelorMittal Tubarão. E essa oficina elétrica, ela conta, gente, com um time maravilhoso. E eu vou falar para vocês, lá só tem uma mulher. O resto é tudo homem. E eles são sensacionais. Sensacionais. Eles tratam a gente da melhor forma possível. Não existe diferença, sabe? É um sentimento de amizade, de companheirismo, de querer ajudar o outro, para a gente se alavancar e decolar juntos. E eu acho muito legal porque eles entendem que mulheres nas áreas, elas abrilhantam tudo. A gente transforma os lugares, a gente deixa os lugares mais bonitos, mais limpos, com boas ideias, com melhorias. A gente tem o dom, vamos falar a verdade, a gente transforma tudo, tá? Então, a gente faz diferença e é isso que a Arcelor quer na empresa. A gente quer mais mulheres aqui dentro para os nossos processos, para deixar essa empresa cada vez mais humana, cada vez mais linda, que nós somos lindas. E eu não sei se vocês repararam, todos os slides da minha apresentação, eu fui colocando umas florzinhas. E por que eu coloquei flor, gente? Primeiro que eu sou apaixonada por flor, me identifiquei super com a Ellen. E aí, as flores, elas são incríveis por quê? Porque elas murcham, e aí elas renascem, e elas brilham, e elas têm cheiro, e tem vezes que elas ficam tão caidinhas que parece que elas estão mortas, mas elas não estão. Aí a gente pega, rega, e aí elas voltam, e esse processo é todos os dias. Então, se permitam viver esse processo. Se permitam vir igual um girassol um dia e no outro dia o girassol pode estar murcho. Mas aí vai ter uma pessoa do seu lado que vai vir, ó, e vai regar, igual é comigo todos os dias, seja na oficina elétrica, seja na minha casa, seja aqui no planejamento, seja na função nova, na função velha, todos os lugares da vida é assim. Então, sejam regadores e sejam flores, ok? Gente, pode passar mais um slide. E aqui eu fecho essa apresentação com vocês, falando que por trás dessa Flávia, como eu disse, tem uma família incrível, uma família que tem diferenças, que não é perfeita, assim como eu não sou. Tem um namorado super atencioso, tem 2 irmãs que moram longe e são presentes, tem uma irmã que é pertinho e é grudinho, tem um pai e uma mãe perfeita, tem uma família que mora longe em Guaçuí, mas está dentro do coração. Tem uma Flávia cheia de ânsias e sonhos escritos na agenda, e sonhos na cabeça, mirabolantes, pensando. E tem uma Flávia super feliz aqui falando com vocês e orgulhosa por vocês estarem aqui, por fazer parte desse evento. Então, gente, o que eu deixo para vocês acreditem-se, se dediquem e realizem. E lembrem-se que o que uma engenheira precisa ter, gente, o que uma engenheira precisa ter é vontade, é isso. Porque se tiver vontade, a gente vai aprender a fazer conta, a gente vai saber geometria, probabilidade, cálculo, a gente vai saber tudo, porque a gente vai se permitir. Então é isso, um super beijo no coração de cada uma, sintam-se abraçados por essa
engenheira. E é isso, beijos, beijos. Flávia, parabéns, Flávia, obrigada, viu? Que linda, muito inspiradora. Obrigada por compartilhar essa história de vida com a gente, essa emoção toda que você leva, né, no seu dia a dia, nas suas escolhas, na sua determinação. Acho que você trouxe uma coisa muito forte, que é a questão de não querer ser perfeita e de contar que teve um momento em que você sentiu que você estava falhando porque você tentou ser perfeita e não fazer o melhor que você podia naquele momento, e depois você recuperou isso e aprendeu com isso. Então, assim, meninas, acho que a Flávia, toda a experiência que ela contou para a gente, tem lições aí para a vida também, né? Então, Flávia, muito, muito obrigada, muito especial o seu depoimento e parabéns mesmo. Que sorte, né, da ArcelorMittal também, de ter uma pessoa aí com tanta felicidade trabalhando na empresa, né? Acho isso maravilhoso, muito legal. E gostei demais também da analogia que você fez de ser flor e ser regador, né? E da importância disso tudo, né, no dia a dia. Então, meninas, a gente aprendeu um monte, né? Com a Flávia, com a Ellen, com a Juliana, com a Janaína, com todas as mulheres que passaram por aqui hoje. Mas a gente ainda não acabou. Então, eu vou convidar agora para conversar com vocês uma pessoa super especial também. É a Eliana Scopel. A Eliana, ela é uma mulher que hoje é responsável dentro da unidade de Tubarão por liderar os projetos na área STEM. E ela vai contar um pouquinho o que a ArcelorMittal está planejando nessa área e por que isso é um direcionamento estratégico para a empresa. Por que a empresa quer mais meninas aí praticando a área STEM de ciências, engenharia, tecnologia e matemática. Bem-vinda, Eliana. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos, meninas. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui com vocês e ouvir, né, esses depoimentos, né, da Ellen, Kelly, da Flávia, gente, inspiradoras demais da conta, deixa a gente muito feliz. Ellen, né, que determinação, que força, né, muito bom te ouvir, todas as suas iniciativas. Flávia, que alegria é poder saber que você faz parte do nosso grupo ArcelorMittal, né, com toda essa inspiração, uma menina de fé, né, de coragem, que ama a vida, a família, né, e é grata por tudo e lutou por tudo que você tem. Então, assim, é uma alegria muito grande mesmo, e fazer parte dessa equipe, né, estar aqui hoje para falar com vocês. É uma responsabilidade grande, né, falar nos últimos minutinhos, mas minha fala é muito breve, né. Eu queria só compartilhar um arquivo, que o meu objetivo é só finalizar mesmo aqui o nosso encontro. Deixa eu só compartilhar aqui, e aí vocês me falam se vocês estão vendo a tela já. Sim. Ok. Bom, meninas, a minha fala, então, é para mostrar para vocês o que a empresa, né? Por que a Arcelor está falando de STEM? Né? Por que a Arcelor veio com esse tema e está trabalhando e convidando as meninas para falar sobre STEM, né? A Juliana já falou no início, né? E eu vou ser mais breve aqui. O STEM, o Girls, é uma iniciativa, né, para as meninas, mas a Arcelor tem várias iniciativas STEM. Mas por que ela está trabalhando isso? É porque a Arcelor ela está preparando profissionais com essas habilidades, né, de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que são tão essenciais para trabalhar, fazer parte da nossa equipe do futuro. Para a equipe de hoje, nós precisamos de profissionais com essas habilidades e também profissionais de amanhã, né? Então, como é que ela vai fazer para preparar profissionais nessas habilidades? O que a Arcelor está pensando, né? Essa conversa que a gente está tendo hoje é uma delas, é despertar em vocês, meninas, né, com esses depoimentos tão maravilhosos que nós vimos, a vontade de querer ser o que vocês querem ser, né? E saber que essas habilidades são importantes para qualquer profissão do futuro, né? Então, por que a gente não vai ficar curiosa? Vão desmistificar, não vão achar que isso é só para menino. Isso também pode ser para menina, desde que vocês tenham a coragem e a vontade, como diz a Ellen e a Flávia, né? Então, vamos ver o que a Arcelor está fazendo, né? O que ela pretende fazer para ajudar a formar esses profissionais de amanhã, né? A Arcelor, ela está investindo na comunidade, né? A nossa diretriz, o nosso
nossa alta direção, que são os gestores, né, da Arcelor, eles nos deram um caminho. Olha, para vocês conseguirem alcançar os profissionais com essas habilidades que a gente precisa na siderurgia hoje e amanhã, o que vocês vão ter que fazer? Bom, vocês vão ter que investir na comunidade. Mas como que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos ter que garantir que essas habilidades STEAM, elas sejam ensinadas nas escolas. Então, isso é um investimento que a gente tem feito. Qual é a outra coisa que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que garantir que essas carreiras STEAM sejam atraentes. Porque de nada adianta a gente ensinar, mas os jovens de hoje não estão querendo nada disso. Eles gostam muito de joguinho, de celular, né? Estão antenados na tecnologia, mas não estão a fim de querer resolver problemas, né? Por que isso desperta para algumas coisas e outras não? Então, nós temos que fazer isso ser atraente. E começa desde a base, né? Mas o que a Arcelor tem que fazer? Ela tem que garantir e ajudar que tenham escolas técnicas com as habilidades que a gente precisa. Então, a nossa empresa também vai ajudar isso, né? Vai fazer as parcerias com as escolas técnicas, seja o IFE, seja Arnulfo Matos, né? Seja quais foram as escolas públicas federais, né? Particulares, para que tenham essas habilidades. Nós vamos estimular, vamos tentar junto fazer isso aí. E depois disso tudo, que a gente tiver isso nas escolas, tiver feito as parcerias e estimulado isso, é importante que a nossa área de recursos humanos consiga reter, identificar e reter talentos, assim como a Ellen, assim como a Flávia, né? Nós temos que conseguir identificar e trazer isso para a nossa equipe também. Porque, meninas, não é só a Arcelor que vai precisar dessas habilidades, né? Mas a maioria das profissões em qualquer área, em qualquer área de atuação vai precisar de pessoas com habilidades em STEAM, né? Em todas elas. E mais o que o RH vai ter que fazer? Garantir que antes que o nosso aposentado, aquele que tem todo esse conhecimento e essa tecnologia, consiga transferir para o próprio jovem, o novo empregado, antes que ele se aposente. Então, nós temos todo esse caminho aí para fazer, né? E o que a empresa tem como direcionador? De que 40% do nosso investimento com a comunidade, eles têm que ser direcionados com atividades STEAM, ou seja, nós temos que atuar para alavancar isso aí, para desenvolver, para despertar e para poder identificar esses talentos. Quais são as nossas metas, então? Nós temos nossas metas focadas nos nossos públicos-alvos, né? Que é a nossa criança no ensino fundamental, a gente quer despertar neles a curiosidade para eles serem a nossa força de trabalho lá em 2030. Nós queremos despertar no adolescente o interesse pelos trabalhos científicos, que esses serão as nossas forças de trabalho lá em 2025. E hoje, né, 2020 para cá, 2021 até 2030, nós já estamos tentando atrair alunos de faculdades para que tenham interesse, esses alunos com essas habilidades na nossa área, para que sejam profissionais na siderurgia. E aí, só para mostrar para vocês, né, algumas iniciativas que nós temos, vocês estão vendo uma bolinha ali, o STEAM Girls, né? Essa é uma das iniciativas, junto com Ragatim, Jornada do Aço, que é feita, todas as iniciativas feitas pela ArcelorMittal, com apoio da ArcelorMittal, a Fundação, né, ArcelorMittal Brasil, e são iniciativas que eles são focados mais em públicos de ensino fundamental. E aí pegam também uma faixa como STEAM Girls de 13 a 18 anos. Nós temos a nossa área de RH que atua muito com os nossos estagiários e também menores aprendizes, né? Então, temos estagiários de ensino médio, ensino superior, temos os menores aprendizes que eles estão com foco em conteúdos operacionais. Então, nós temos programas personalizados no negócio, temos manutenção mecânica, processos siderúrgicos de trefilação, temos a nossa, na área de biofloresta também a silvicultura e temos um programa de aprendiz, como eu falei, de aprendizes estagiários.
para atrair os alunos de faculdades, universidades, né, bolsistas, graduandos, pós-graduandos e mestrandos, nós temos outros programas, né? E esses programas são geralmente a gente coloca alguns temas e alguns desafios reais da empresa para que sejam solucionados por essas equipes, né? Então nós temos alguns programas, nós temos bolsas de estudos focados em alguns projetos. Nós temos aberta a universidade para pós-graduandos, alguns projetos também que a gente abre específico para alguns grupos de trabalho, identificação de propósitos inovadores e atração de novos talentos para a empresa, maratonas e criações de ideias com estudantes de engenharia, Ideaton de São Paulo, enfim. Nós temos vários grandes projetos que são desafios relacionados, né, aos problemas reais, né, digitalização dos processos, a inovação na área como um todo. E quem atua nessa frente aí é o Assolab, o Inovice e a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, são áreas que atuam dentro da empresa. Enfim, né, nós temos várias iniciativas STEAM, além do STEAM Girls, e que a gente espera realmente que em algumas de vocês que tenham participado hoje desse evento, né, que tenham se inspirado com as nossas convidadas e que possam no futuro aí participar de outros programas STEAM e quem sabe, né, lá no futuro, lá na frente, fazer parte da equipe ArcelorMittal. Eu agradeço então e desejo uma boa noite a todos. Oi, Eliana, muito obrigada. Olha quanta oportunidade legal, meninas, para vocês continuarem aí nessa trajetória e encontrarem na ArcelorMittal um espaço para o desenvolvimento de vocês. E como a Flávia contou, quando a gente escolhe uma carreira, quando a gente se desenvolve, a gente desenvolve toda a nossa vida, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Então, meninas, agora para encerrar, eu tenho uma parte muito especial, que é o sorteio de livros incríveis para vocês. Mas antes disso, eu quero só concluir o nosso dia com um agradecimento à Fundação ArcelorMittal, ao Grupo de Afinidade e Equidade de Gênero da ArcelorMittal e a todas vocês que estiveram com a gente aqui hoje. Como a gente disse, esse evento, o STEAM Girls, ele é uma sementinha e vocês são as flores que podem brotar dessa nossa semeadura, né? De tudo isso que a gente está construindo junto. Então, meninas, eu vou compartilhar a tela agora para vocês conseguirem participar do sorteio. Vocês mirem os seus celulares e vocês vão ter um link que vocês vão responder uma pesquisa e depois vão receber por e-mail o resultado do sorteio, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela. Então, mais uma vez, muito obrigada a Ellen, a Flávia, a Juliana, a Janaína, a Eliana, e a Adriana, Elisa, a Fran, o Charlie e todo o time da ArcelorMittal, que tem um time enorme por trás dessa iniciativa aqui com vocês. E principalmente a todos os pais de vocês e mães que convidaram vocês e trouxeram vocês para estar aqui com a gente hoje. Eles sabem a importância desse nosso encontro e estão aqui dando força para que a gente gere essa transformação, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês, espera um minutinho só, para vocês poderem ver os livros. Os livros são incríveis. Eu sou suspeita porque eu tenho todos, eu dou de presente quando eu posso, quando alguma menina faz aniversário, eu dou de presente. Mas eu tenho certeza que quem ganhar vai adorar. Vamos lá. Minutinho só, vocês me avisem a hora que vocês estiverem vendo a minha tela. Acho que agora está compartilhando, né, meninas? É isso? Dá para ver. Então, legal. Então, os 2 livros que tem aqui são As Cientistas, as 50 mulheres que mudaram o mundo por meio das ciências, e aí tem todos os tipos de ciências, biológicas, tecnológicas, ambientais, diversos tipos de ciência, a medicina, super interessante. E o outro livro eu particularmente amo, que é o Extraordinárias, e o que eu mais gosto dele é que na última parte dele tem a história das mulheres brasileiras. Então é muito legal a gente descobrir a nossa luta como mulheres pelos nossos direitos, por equidade, por participação na sociedade, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês vão participando da pesquisa, e mais uma vez eu quero agradecer em nome da Fundação ArcelorMittal, do Grupo de Afinidade e Equidade de Gênero e da Força Meninas, que acredita muito nessa iniciativa, que com vocês hoje já impactou mais de 500 meninas. Então, meninas, muito, muito, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, mandar sua dúvida no chat, a gente vai respondendo, vou pegar todas as perguntas depois. Se tiver pergunta para Ellen, para Flávia, manda aqui no chat também que a gente salva e encaminha para elas, tá bom? Muito, muito obrigada por dedicarem aí essa noite com a gente hoje. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Até a próxima.